Bom, o deputado Cássio Soares, que é presidente do PSD em Minas Gerais, trouxe em primeira mão aqui no Start da 98 News, na manhã de hoje, informações sobre a eleição presidencial. De acordo com Cássio Soares, que conversou hoje com Guilherme Ibrahim, com Júlio Vieira, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não será candidato à reeleição para o governo de São Paulo. Aliás, será candidato à reeleição para o governo de São Paulo e não será candidato à presidência da República. Vamos ouvir o que disse Cássio Soares. Vou trazer uma informação fresca, né? Ontem era 11 e pouco da noite, eu estava falando com o presidente nacional Gilberto Kassab. A gente fala, de certo modo, aí umas 2, 3 vezes por semana, atualizando os cenários. E ele me relatou exatamente que Tarcísio hoje é candidato à reeleição ao governo de São Paulo, né? Ele será candidato à reeleição. Por que isso? Porque Bolsonaro, que é o líder da direita hoje, ele tem se colocado ainda como candidato, ainda que esteja inelegível, e caso ele não seja candidato, a expectativa é que ele possa lançar alguém do entorno dele, entorno familiar dele, né? Então, isso concretizando, é mais confortável e mais prudente para o governador Tarcísio ser candidato à reeleição. Neste caso, o PSD considera fortemente lançar um candidato próprio. Temos hoje o Ratinho Júnior, que já desponta. Temos hoje Eduardo Leite, que recém-filiado, governador do Rio Grande do Sul, também muito bem avaliado, que também é uma grande possibilidade. Bom, primeiro, eu vou tentar traduzir o forte desejo de Tarcísio concorrer à reeleição em São Paulo. Em números e fatos de números a gente não gosta de contestar. São Paulo tem o segundo orçamento, ele só é menor do que o orçamento da União. Na América do Sul, São Paulo também é o segundo orçamento. O primeiro é do Brasil União, Federação, e o segundo é do Estado de São Paulo. Então a gente pode dizer que ele é o primeiro, considerando estados... Considerando o Estado, é o primeiro, é o maior orçamento na América do Sul. Qualquer estado da América do Sul, não é só do Brasil. Qualquer estado da América do Sul. O governador Tarcísio de Freitas tem um altíssimo grau de aprovação em São Paulo. E tem desenvolvido um trabalho que paulistas e paulistanos reconhecem como absolutamente adequado. Para que é que ele vai, vou falar que nem fala no interior, para que é que ele vai arrumar endaca para se coçar? Concorda comigo, Claré? Paulo, concordo plenamente. Acho que além de estar fazendo um belo trabalho em São Paulo, o governador Tarcísio pode ainda ter mais 4 anos, porque em 4 anos o poder público ele anda pouco, né? O ritmo do poder público é outro. Até porque os feitos eles demoram para aparecer, não é algo que aparece rapidamente. Você planta e depois colhe. Então ele pode pegar mais 4 anos até para colher as coisas que plantou nos 4 primeiros anos. Então, Paulo, concordo totalmente com você. Se eu fosse Tarcísio, não mexeria com isso de presidência em hipótese alguma, não só pela garantia e tranquilidade de ser reeleito, mas por ter 4 anos do segundo maior orçamento da América do Sul nas suas mãos. Na verdade, se você pensar bem, Tarcísio toma uma decisão e deixa a bomba para esse campo do pensamento decidir como é que vai fazer. Hoje de manhã eu falei aqui no Meio Dia em Pauta, na hora do almoço. Meio Dia em Pauta é o jornal da hora do almoço da 98 News. Eu falei que o campo da direita ele tem mais candidatos viáveis do que o campo da esquerda. Muito pelo que fez Lula durante todo esse tempo, que impediu o desenvolvimento de qualquer pensamento ou candidatura à esquerda. Então o campo da direita ainda tem Ratinho Júnior, como disse Cássio Soares, Eduardo Leite, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Eduardo Leite é direita? Eduardo Leite é centro-direita, mas eu acho que ele flerta muito mais em pensamentos com a direita do que com o centro. Bom, okay. Então eu diria que sim. Mesmo porque a gente tem que começar, você fala uma coisa, você fala uma coisa que é muito clara. Não é vergonha pensar como pensa a direita. Temos que parar de pensar, de ter essa bobagem como limite para o pensamento. Se o seu pensamento é de direita, ou se você é um conservador e não um progressista, nós conversávamos sobre isso outro dia, é preciso que a gente decida com muita clareza entre conservadores e progressistas. Se você é um conservador, não há por que se esconder, dizer que você não pensa como um conservador. Porque senão fica impossível viver nesse país.
Você só pode pensar como a esquerda pensa? Ou se você tiver à direita, você só pode pensar como absolutamente a direita pensa? Não. Um conservador, ele tem a liberdade de pensar como conservador. É nesse ponto que fica claro, quando a gente fala em direita e esquerda, você está falando aqui dos nomes da direita, a gente está falando de direita do ponto de vista econômico, porque Eduardo Leite pode até ser direita econômica, mas ele está longe de ser conservador, ele é muito mais um progressista, não é mesmo? Eu tenho dúvida em rotular Eduardo Leite como progressista por alguns aspectos, até porque a conduta política dele no governo do Rio Grande do Sul, o que traça essa mudança que você faz, talvez seja o comportamento do governador. E aí a gente fica com essa coisa, é um cara que tem mais um comportamento, uma fala, uma forma de agir muito mais como um progressista que como conservador. Mas de toda forma, eu só vou discordar de você quando você fala que a esquerda tem menos números que o direito, menos opções para a presidência. Eu vou discordar. A esquerda só tem um nome, é o Lula. Então qualquer número maior que 1 vai ser maior. Mas é o que eu disse. Inclusive tem mais. Hoje de manhã nós estamos debatendo aqui, o Gustavo Andrade, Júlio Vieira. Gustavo Andrade é o economista que faz parte da nossa equipe aqui. E a gente falava isso. Também no campo da direita tem que se tomar muito cuidado, porque essa obsessão pelo poder de Jair Bolsonaro pode trazer também o mesmo efeito que trouxe a obsessão pelo poder de Lula. Sim. Porque a obsessão pelo poder, ela impede o surgimento de outros pensamentos, de outros candidatos. O que me preocupa, por exemplo, na fala do Cássio Soares é dizer, o presidente Jair Bolsonaro, e ele faz até com uma análise crítica, me preocupa o sentido da frase dele, o presidente Bolsonaro pode querer lançar um dos seus familiares. Eu não gosto disso. O Cássio Soares, na verdade, só traz um pensamento dele, né? Ele não está concordando com isso. Nem nada. Ele está acendendo a luz sobre essa discussão. Sobre um ponto importante. Agora, assim, Paulo, muito triste essa coisa caminhar por esse lado. Com bons nomes, como Romeu Zema, como Tarcísio, como Ratinho Júnior. Você fala do Eduardo Leite também. Ronaldo Caiado do Goiás. Bons nomes da direita, todos com resultado. Todos representando muito bem a direita. E aí você vai precisar de uma filha ou da esposa do Bolsonaro só porque é parente? Eu não concordo com isso, não.